Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, ó Deus, te agradecemos por esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele até aqui, por esse grupo que o Senhor reúne pelo teu Espírito para junto a Deus vivermos a comunhão, cantarmos louvores. E agora, Deus, diante da sua palavra, te pedimos, use ela mais uma vez e fale conosco poderosamente. Todo impedimento a ela seja destronado, vencido agora, e que ela nos alcance com poder e autoridade para cumprir em nós, ó Deus, o propósito para o qual ela foi enviada. E no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Tiago capítulo 4, versículo 1 diz assim: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Ou supondes que em vão afirma as Escrituras? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Acabamos de ler um texto que diz que Deus tem ciúme de nós. Se alguém dissesse para você que existe alguém com ciúme de você, talvez isso te colocaria numa situação confortável. Alguém com ciúme de você parece que te dá alguma honra. Mas dizer que Deus está com ciúme de você, ou de nós, como é que a gente receberia essa informação? Ciúme. Ciúme, o nosso dicionário traduz como um sentimento doloroso, causado pela suspeita ou pela infidelidade da pessoa amada. Então, ciúme é um sentimento que dói, e o que provoca essa dor é a suspeita de ou a infidelidade da pessoa amada. Então vamos lembrar que no último nosso encontro de domingo nós aprendemos aqui que tem pessoas que vivem numa crise espiritual porque não se relacionam bem com Mamon e nem com Deus. E a Bíblia fala que você não pode amar os dois. Tem gente que ele se relaciona mal com Mamon porque ele gostaria de servir a Deus. Mas ele se relaciona mal com Deus porque ele não quer servir só a Deus. E ele fica entre dois senhores, e a Bíblia diz que ninguém pode servir a dois senhores. Você vai amar um e vai aborrecer o outro. Na quarta-feira nós aprendemos aqui que nós devemos viver o reino dos céus a cada dia. Que essa terra está cada vez mais infernal. É só você olhar para o que está acontecendo no nosso planeta e o que está previsto. E o comportamento das pessoas, você vai ver que a terra está cada vez mais infernal. As pessoas estão cada vez mais infernizadas. E a proposta de Deus é que o seu povo não viva no inferno, nem neste inferno, mas que eles vivam o reino dos céus, mesmo que o inferno exista à sua volta. Porque o reino dos céus é onde Deus habita, e uma vez que Deus habita em nós, nós podemos viver o reino do céu a cada dia. É a proposta de Deus para nós, não vivermos em crise. Só que nós vivemos num tempo em que a nossa geração é conhecida como a geração ficar. Você sabe o que é ficar? Ficar
é uma proposta do inferno para substituir o amar. Porque o amar e o ficar, eles não coabitam. Deus é amor e quem ama não fica. Quem ama se compromete. O ficar fala de um comportamento muito crescente que permite um relacionamento sem compromisso. Um relacionamento sem comprometimento. Por isso se chama ficar. Não é amar, é ficar. O que quer dizer ficar? Ficar, diferente do amor que dá, a pessoa que fica, ela só quer receber. Ela só pensa nela, ela parte dela. É o que interessa a ela. Então ela procura em tudo que existe à sua volta, Deus e tudo o demais, e o que a interessa, ela quer ficar, mas sem se comprometer. Então, quando ela precisa de proteção, ela quer Deus. Ela não está precisando de proteção, ela não quer mais Deus. É a geração em que nós vivemos. E esse ficar veio para ficar, né? Ele vai até o fim, até as pessoas ficarem sem Deus. Embora isso pareça uma coisa moderna, isso é antigo, isso é maligno. Isso é uma proposta do diabo para as pessoas do mundo, para elas sobreviverem sem o amor. Uma vez que a proposta do inferno é matar, roubar e destruir e nunca amar e comprometer-se, mas as pessoas foram feitas com capacidade de amar e para substituir o amar, cria-se então o ficar, onde cada um procura atender o seu próprio interesse em qualquer coisa que lhe interessa, sem se comprometer absolutamente com nada. Isso é um retrato do tempo em que nós vivemos. É assim que as pessoas vivem. Todo mundo sabe disso. Ninguém acredita que alguém faça alguma coisa por alguém sem interesse. É o mundo em que vivemos. Só que quando nós levamos isso para o nosso relacionamento com Deus, você sabe que o amar gera ciúme. Porque ciúme é um sentimento doloroso, produzido pela traição da pessoa em relação à pessoa amada. Então tem amor. A pessoa que ama tem ciúme. E o texto está dizendo que Deus tem ciúme das pessoas que Ele ama. Deus ama todo mundo, mas não tem um relacionamento de amor com todo mundo. Se ciúme é um sentimento doloroso, produzido pela traição, logo as pessoas que não se relacionam com Deus já estão desobrigadas. Deus não tem ciúmes dela. Não é uma palavra que se dirige ao mundo. É uma palavra que se dirige às pessoas que têm um relacionamento de amor com Deus. Que não é um ficar momentâneo, uma promoção, um interesse, uma bênção, uma dor, um momento só. Por quê? Porque eu quero. E a hora que eu não quiser, isso acaba. Ninguém me cobre nada. Não, é uma palavra que se dirige a pessoas que têm com Deus um relacionamento, que entendem que Deus não é uma pedra. Deus não é um pau, Deus não é um bronze insensível, Ele é uma pessoa. E como uma pessoa, Ele ama. E como uma pessoa que ama, quando a pessoa amada não corresponde ao seu amor, isso machuca. Isso o fere. Porque Ele é um Deus, e sendo um Deus é uma pessoa, e como uma pessoa Ele ama, Deus é amor, e quem ama não fica, e Deus é a primeira e a grande maior vítima dessa geração ego entronizado, dessa geração ficar, em que as pessoas procuram o melhor de cada um, ou de cada momento, em cada lugar, visando sempre Ele. E o texto de Tiago está dizendo que, porque Deus é tratado desta forma, que as pessoas ficam assim com Deus, eles correm o risco de um dia ficar sem Deus. Ficarão no arrebatamento, ficarão no juízo, ficarão sem Deus, porque não tomaram o cuidado deste relacionamento com Deus. Por isso eles ficarão de fora, eles ficarão sem, porque eles não tinham interesse,
Porque eles não tinham compromisso, porque eles não tinham nenhum vínculo, ficaram de fora porque não tiveram para com Deus este relacionamento de amor. Veja que Tiago começa o texto dizendo que os problemas que acontecem no mundo, ele falou, de onde vêm as guerras? De onde vêm as contendas, as pelejas, os problemas? Essa vida infernal que as pessoas vivem na terra e elas falam, Deus, o senhor não está vendo o inferno que eu estou vivendo? Não sabe o que está se passando comigo? A resposta de Tiago isso não tem nada a ver com Deus, isso é uma questão de relacionamento. Desde o princípio, quando Lúcifer rompeu com Deus e deu origem ao reino das trevas, ele decidiu não viver com Deus, não ter compromisso com Deus, não corresponder ao amor do Criador e foi viver a sua vida. E propôs às pessoas da terra, a partir de Adão, viver como ele vive, uma vida de rebeldia. É lógico que isso viraria um inferno, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus, sabendo que os filhos dele, aqueles que forem lavados e remidos pelo seu sangue, não poderiam viver neste inferno, ele veio até nós pregando desde o início, é chegado a vós o reino dos céus. Então, mesmo nós que habitamos neste planeta, que se torna cada dia mais, até chegar o juízo final, se torna cada dia mais infernal, a proposta de Deus não é para a gente viver o inferno. Ele falou, chegado a vós o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um lugar onde o Deus é o rei, Jesus é o rei, ele é o Senhor. E nós temos que viver neste reino dos céus. Como é que se vive no reino dos céus? É uma questão de relacionamento de amor. A pessoa entra no reino dos céus porque ela entende que Deus a amou, perdoou, aceitou, e ela decide também amá-lo e viver este relacionamento de amor como se vive no reino dos céus. Mas às vezes as pessoas entendem que o reino dos céus, Deus, Jesus, a bênção, a ressurreição, a salvação, é uma promessa maravilhosa, isso interessa, mas eles não querem viver no reino dos céus. Eles querem as bênçãos do reino, vivendo fora do reino. Aí Tiago diz, analisa aí, de onde você acha que vem guerras, contendas, prazeres, cobiças, morte, inveja, enfim, todas essas coisas ruins que acometem a vida humana no nosso planeta. Ele falou, de onde vem isso? Aí nós vamos dizer assim, do inferno? Não, de dentro de vocês. Aí onde nós tínhamos que estar vivendo o reino dos céus, porque nós não conseguimos muitas vezes ter um comprometimento e temos com Deus um relacionamento edificante. Essa proposta do diabo de substituir o amar pelo ficar, ela emplacou, ela veio para ficar. Todo mundo gosta disso. Por isso você vai ver no mundo, os programas do mundo, a rebeldia contra Deus, em todas as modalidades, fazendo um sucesso absoluto, enquanto que o culto a Deus, a fidelidade a Deus, o amor a Deus, o comprometimento com Deus, isso é raro. Não tem sucesso no mundo aí. É um grupo pequeno que essa palavra se dirige. O que está bombando no mundo mesmo é o ficar. O que faz sucesso, inclusive a religião institucional e alguns líderes religiosos, não resistindo esse crescimento esmagador do ficar, já aderiram. Já aderiram. Mexeram na palavra, mexeram na fé, mexeram no comportamento, no comprometimento, e por conta deles, eles estão em busca de resultados espantosos, grandiosos, extraordinários. Quando, na verdade, o culto verdadeiro a Deus, ele sofre, você pode perceber isso a olho nu, uma frieza, um esvaziamento, uma fuga. O amor à palavra, o amor a Deus, o amor às promessas, o comprometimento, aquele amor de doação, aquele amor sem cobranças, aquele amor que oferece, aquele amor que doa. Do mesmo jeito que Deus nos amou, Deus quando nos amou se ofereceu, doou, deu, se entregou, prometeu, sem cobranças, sem apontar nossos erros, nossos pecados.
Aí quando chega a hora de nós devolvermos a Deus este amor, nós somos confundidos por essa epidemia, né, da síndrome de Lúcifer, que está no mundo de uma forma crescente, empolgante, arrastando multidões, levando as pessoas ao sucesso, dizendo, olha, tira de cada um, você vai para Mamon quando Mamon te interessa, você vai para Deus quando Deus te interessa, você vai para a carne quando a carne te interessa, você decide aquilo que é do seu interesse em cada um e não se compromete com ninguém. Isso é o que acontece no mundo. Só que neste texto, Tiago está dizendo que é por isso que a terra está cada vez mais infernal, e é por isso que este inferno tem entrado dentro do coração das pessoas. E às vezes pessoas que se dizem de Deus, que se relacionam com Deus, elas não conseguem viver o reino dos céus, elas não conseguem ter um amor fiel, elas não conseguem ter o seu prazer na lei do Senhor, nas coisas de Deus, elas precisam se completar em outros amores. Elas precisam se realizar em outros relacionamentos. Com isso, Deus é tratado como se ele fosse uma coisa. É traído. E mesmo as pessoas que mais se comportam assim com Deus, neste relacionamento promíscuo ou de traição, são as pessoas que estão às vezes revoltadas com Deus. Por que Deus tem permitido que a vida dela se torne um inferno? Tem nada a ver com Deus. Tiago falou, não, isso daí é uma questão de você analisar como é que está o seu relacionamento com Deus, e isso você tem que ver dentro da sua própria vida. Não procure em nenhum outro lugar. Olha dentro do seu coração e você vai ver ali que ali é a origem de todas essas coisas ruins que atingem uma vida, porque essas pessoas se comprometeram, fizeram amizade com coisas que são inimigas de Deus, entraram pelo caminho da rebeldia, que quem lidera é Lúcifer, deixaram o caminho da obediência, que quem lidera é Jesus. E é lógico que se a pessoa, da parte dela, não teve nenhuma resistência para com o mal, ela não deve esperar nenhuma assistência da parte de Deus. Porque não teve um sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. Como é que Deus pode assistir uma pessoa que livremente aceitou se comprometer? Em Ezequiel 8, 3, depois no 16, no 17, você vai ver Deus usando o profeta Ezequiel para falar sobre Israel. Deus mandou o profeta dizer assim, olha lá, as filhas de Israel chorando, as divindades pagãs. Elas estavam chorando ao Deus do sol, porque tinha propaganda de fertilidade, de prosperidade, de felicidade, e embarcado na propaganda, Deus falou, elas fazem isso na minha cara. Tinha um ritual pagão que prometia bênçãos incontáveis, que envolvia, é bem complicado esse ritual, mas no final envolvia deles pegarem o ramo e passar no nariz. E Deus disse, olha eles passando ramos religiosos, passando o ramo no nariz na minha cara, na minha face. Eles fazem isso na minha presença. Eles acham que eu sou o quê? De pau, de pedra, que eu não tenho coração, que eu não tenho sentimento, que isso não dói. Eu amei, eu morri, eu doei, eu entreguei, eu prometi. Por quê? Então Tiago nos leva a entender de uma forma, ele falou assim, olha, essas coisas que acontecem, que militam na vossa carne, quer dizer, que nos atingem na nossa vida humana, a origem delas está dentro de nós. Tem a ver com os nossos comprometimentos ou descomprometimentos, com os nossos relacionamentos no mundo espiritual. Tiago falou assim, olha, duas situações. A primeira, que vocês se arrebentam aí para conseguir as coisas e nada tendes, é que vocês não pedem. Aí você vai falar, claro que a gente pede. Nós temos que convir, temos que admitir que a palavra de Deus está certa, a gente está errado, que nós somos vagarosos no pedir do jeito que a Bíblia diz.
nós adotamos mais a prática de ficantes, que são pedintes interesseiros. É igual pedinte de rua, ele não se compromete com nada. Pede e tudo que é oferecido sem compromisso é bem-vindo. Mas se você disser que quer comprometê-lo em alguma coisa, ele fala, então não quero. É igual pedinte. Qualquer coisa, desde que não haja compromisso, qualquer coisa para sobreviver, qualquer coisa para mim, que não me exija nada, é bem-vindo. Esse é mais ou menos um comportamento que nós temos para com Deus. E, na verdade, o que a Bíblia chama de pedir, a Bíblia chama de intercessores. E intercessores são pessoas que eles e Deus têm interesses em comum, um no outro. E os dois na causa, na eternidade. Não são pessoas que são pedintes. Por isso a Bíblia diz, quando orardes, ela está dizendo, é certo que você vai orar. É certo que você vai ter o teu quarto, você entra no teu quarto de oração, teu local. É certo que você vai ter o teu momento de comunhão. Uma vez que oração é relacionamento, e como nós temos com Deus um compromisso eterno de relacionamento, é lógico que a gente vai se falar. É claro que a gente vai trocar ideias, juras de amor, comprometimentos. Ele falou, vocês, na verdade, vocês não pedem. Não pedem. E a maioria das coisas que a gente se frustra com Deus, que a gente reclama, na verdade, nós nunca fizemos um pedido como deve fazer um intercessor. Às vezes é assunto que você não se debruçou sobre ele em oração, diante de Deus. Para dizer, Deus, olha aqui, ó, a necessidade é essa, porque aí Deus sabe se é uma necessidade. São interesses comuns. Tiago falou, primeira coisa, que vocês vivem em contenda, porque vocês ficam militando, mas se Deus não abençoar, em vão vigia o sentinela. Se Deus não guardar, em vão vigia quem guarda a casa. Se Deus não abençoar, em vão trabalha o trabalhador. Enfim, tudo vem de Deus. E com Deus as coisas não é desse jeito que as pessoas fazem como pedinte. E você deve pedir, mas o seu pedido é um pedido de um intercessor, portanto, tem a ver com os interesses de Deus e seu, meu e de Deus, porque nós temos interesse comum. Eu quero o que Deus quer, e é isso que eu peço a Ele, nós estamos em concordância. Amém, queridos? Primeira coisa que vocês não pedem. A segunda é que vocês pedem coisas que Deus não vai dar. Vocês pedem tendo em vista os deleites. Em outras palavras, ele está dizendo, você está querendo que Deus te banque, que Deus te abençoe, que Deus faça tudo o que você quer, exatamente para você viver uma vida sem Ele. Para gastar nos vossos deleites. Está querendo que Deus faça exatamente como fez o pai da parábola do filho pródigo. Dá a herança que me pertence, que eu quero dissipar tudo. O primeiro, vocês não pedem como deve pedir. Segundo, quando vocês pedem para Deus bancar você para viver num mundo que Ele quer destruir. Você pede para Deus bênçãos para viver uma vida que Deus não quer que você viva, que Ele não quer que ninguém que Ele ama viva isso. Portanto, tem gente pedindo para Deus deferir coisas que é o inferno que defere. De interesse do inferno. De outra competência. Tiago diz não. Todo mundo sabe o que é sentimentos, uma vida de romance, uma história de romance, um caso de amor, uma experiência de amor. Ele falou assim, vocês não sabem que Deus, o Espírito Santo que habita em nós, Ele pagou um alto preço pela vida de vocês, Ele amou e agora Ele tem ciúme. Tem ciúme de ver os seus filhos flertando com divindades imundas, com propagandas enganosas, com propostas horrorosas de destruição eterna. Falou, isso produz em Deus um sentimento doloroso. Ele não é insensível, Ele não é uma pedra. Ele deu a sua vida para nos salvar de toda a podridão. E às vezes nós queremos que Deus nos banque numa direção que Ele abomina. Num projeto que Ele abomina. Por que nós queremos? Porque queremos, parte do nosso ego, da minha vaidade, da minha carne, dos meus deleites. Isso gera uma confusão tão grande dentro da pessoa que dá origem a
todas essas coisas infernais que acontecem no mundo, ela começa a viver dentro dela. Quando, na verdade, o cristão deve viver num mundo que está cada vez mais infernizado. Olha esse mundo à sua volta. Se você ficar de olho na propaganda do mundo, nas coisas do mundo, nos deleites da carne, isso que o mundo está vivendo é a proposta do inimigo, do ficar. E isso vai vir para dentro do seu coração. Isso já atingiu o mundo, isso já atingiu as instituições, isso já atingiu a religião, isso já atingiu a família. E agora falta o último núcleo, que é o indivíduo, onde o Espírito Santo habita. Se você não preservar este relacionamento com Deus, um relacionamento de fidelidade, um relacionamento de compromisso, Deus não procura na gente perfeição, nem coisas grandiosas. A Bíblia fala que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Muitas vezes, quando você se decepciona com você mesmo, Deus não se decepciona, porque você pensou que você era mais do que era, mas Deus nunca, Deus sempre sabe quem você é. Às vezes, quando você se aborrece com você, Deus não se aborrece, porque Ele sabe quem você é. Não é isso que fere o coração de Deus, a nossa fraqueza, a nossa limitação. Não. O que fere o coração de Deus, Tiago está dizendo, é Ele olhar para a nossa vida e ver que nós estamos interessados em cultivar relacionamentos que Ele abomina. E que nós não estamos nos preocupando de manter um relacionamento bom com Deus. Relacionamento de amor. A proposta de Deus através de Tiago, a mesma que Ele faz através de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A proposta que ele diz é, Deus quer com o seu povo, com cada um de nós, uma reconciliação. É uma reconciliação, Deus não quer um rompimento. Deus não está feliz com esse esfriamento, com este relacionamento gelado, religioso, institucional, distante. Não, o apelo dele aqui é chamando o indivíduo, que é a última estrutura que ainda resiste e pode resistir a uma investida do inferno, que é a pessoa humana, que é onde Deus colocou o reino dos céus, dizendo, olha, se você quiser, você pode viver o reino dos céus todos os dias, mesmo que o inferno esteja acontecendo à sua volta. Por quê? Céu é onde Deus habita. Inferno é onde Deus não habita. Onde Deus habita é o céu. Se Ele habita dentro do meu e do seu coração, ali nós podemos viver um céu, mesmo que o inferno esteja em volta. Se este relacionamento nosso com Deus estiver comprometido, frio, mascarado, distante, de faz de conta, com certeza, esse mundo que está cada vez mais infernizado vai entrar dentro de você. E Tiago falou, quando você quiser saber a origem disso, você vai saber se você olhar para dentro do seu coração. Então a proposta de Deus para nós Ele propõe uma reconciliação no nosso relacionamento. Quais são os termos? Ele falou assim, olha, sujeitai-vos a Deus. Vamos sujeitar a Deus. Ele não é Deus, Ele não é o Criador, não é Ele que sustenta tudo, não é Ele que nos banca, não é Ele que nos garante o amanhã. Então não vamos provocá-lo com rebeldias, com endurecimentos, com desculpas. Eu devo examinar o meu relacionamento com Deus, você deve examinar o seu relacionamento com Deus. A palavra de Deus para o nosso coração é, examine o seu relacionamento com Deus e não permita que ele caminhe para um rompimento definitivo. Sujeite-se a Deus. Deus disse sim, é sim. Deus disse não, é não. Deus disse que é bom, é bom. Deus disse que é ruim, é ruim. Deus disse que deve ser feito, deve ser feito. Que não deve ser feito, não deve ser feito. A geração ficar diz diferente. Diz, não, espera aí. Agora eu quero, agora eu não quero.
Depois eu quero, depois eu não quero. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. Não tenho nada para oferecer, só venho para buscar, só venho para receber. Por isso você vai ver os grandes movimentos religiosos oferecendo o tempo todo, venha, venha, venha. E as pessoas que estão sempre interessadas em receber, que são os pedintes, eles analisam o que está sendo oferecido e entram na fila. E vão buscar. E vão embora. E nunca mais querem se relacionar com Deus. Não, queridos, Deus tem uma proposta para nós, uma proposta que ela começa aqui e entra na eternidade. Dizendo, olha, eu tenho ciúme de você, porque você é uma pessoa amada. E uma pessoa amada, quando se descompromete de quem a ama, ele produz nela um sentimento doloroso. Gente que tem uma fé no milagre, quando alguém promete um milagre, a fila dobra quarteirão, como se a fé no milagre honrasse a Deus. Pelo contrário, Deus é um Deus de milagre, mas Ele não é um Deus só de milagre, Ele é um Deus de infinitamente mais. Jesus é um Senhor de milagres, mas o ofende quando alguém pensa nele como alguém de milagre. Então, quando alguém tem fé no milagre, está produzindo no coração de Deus um sentimento oposto de alegria. Ele está dizendo para Deus que ele só foi atrás de Deus porque tudo falhou. E que agora ele crê que Deus pode resolver o problema dele. Mas assim que Deus resolvê-lo, ele vai embora. Ele não tem fé em Deus, ele tem fé no milagre. Ele não quer se relacionar com Deus, ele quer alguma coisa que Deus tem para oferecê-lo. E que alguém está oferecendo em nome de Deus. Esta geração ficarão sem Deus. Palavras do próprio Deus. Dizendo, eu não vou sustentar isso para sempre. Então ele nos chama a um arrependimento, a um caminho de volta, sem ameaça. Ele diz, olha, sujeita-se a Deus, não endureça, não provoque, não permita um rompimento definitivo, não deixe este relacionamento com Deus, que talvez está por um fio, morrer. Ou se já morreu, ressuscite-o. Volte a se relacionar com Deus num relacionamento de amor, de duas pessoas, uma humana e uma divina, uma limitada e outra poderosa, uma que tem um plano de riquezas eternas e uma outra que não tem nada para se garantir. E restabeleça este relacionamento com Deus. Chegai-vos a Deus. Ou seja, regue este relacionamento. Vamos tomar uma decisão de nós decidirmos cada um, eu preciso me achegar mais a Deus. Preciso me aproximar mais. Preciso amá-lo de uma forma melhor. Eu preciso que ele sinta que eu amo assim como eu sinto que ele me ama. Chegar, é cultivar, sem coração duplo. Um relacionamento estreito. Ele falou assim, chorai, entristeça-se. Ele falou assim, chorai, converta-se o vosso riso em pranto. Você já viu alguém, ou alguma história, ou já vivenciou na sua vida, alguém que o rompimento ou esfriamento produziu lágrimas? E ele chorou aquela perda daquele amor. Deus está dizendo assim, olha, chorem por isso. Transforme o vosso riso em pranto. Chore por este relacionamento. Entristeça-se colocando-se no lugar de Deus e reconheça o erro, a frieza, como nós somos arrastados por este mundo, pela religião e descuidamos do nosso relacionamento pessoal. Na mesma proporção que você se sujeita a Deus, chega a Deus, chora, e você se humilha. Por que Deus quer que eu me humilhe? Para te exaltar. Deus não quer te ver nunca humilhado, Ele quer te ver humilde. Quando nós damos razão à soberba, nós acabamos humilhados. E a dor da humilhação dói. Deus não quer humilhar, Deus quer que você seja humilde. Porque Ele diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sendo Deus, não teve por usurpação em ser igual a Deus, aceitou ser homem.
Sendo homem, aceitou ser servo. Sendo servo, foi humilde, obediente, até a morte de cruz. Por isso que Deus o colocou acima de tudo. O seu nome está acima de qualquer nome, diante do nome dele todo joelho se dobrará. Falou que haja em vós o mesmo sentimento. Jesus sempre manifestou, quando viveu no nosso meio, na terra, os evangelistas deixam isso muito claro, que ele manifestou essa obediência focada do relacionamento com o Pai. Nada que envolvesse, que comprometesse o relacionamento dele com o Pai era bem-vindo na sua vida. E a Bíblia fala, nós temos que ter o mesmo sentimento, porque assim como Jesus viveu uma vida humilde e Deus o honrou, o mesmo vai acontecer conosco. Ao mesmo tempo que você resiste o diabo está oferecendo um mundo colorido, doce, aparentemente atraente, mas na verdade tudo isso termina em destruição, porque ele veio para matar, roubar e destruir. A prova disso, olha o mundo à sua volta. Olha as crianças morrendo de fome. Olha as pessoas morrendo na guerra. Olha o comportamento humano à sua volta. Dá para você perceber que a Terra está cada vez mais infernal. Que esse planeta está ficando cada dia um lugar mais difícil de se viver, de se sonhar. Isso chegará ao ponto de este reino infernal reinar aqui nessa terra de uma forma visível, trazendo a repentina destruição de tudo que existe. A proposta de Deus para nós que fomos alcançados pelo seu amor é que nós vivamos desde já o reino dos céus. Foi a primeira mensagem do Evangelho e será a última mensagem do Evangelho. É chegado a vós o reino dos céus. O reino dos céus foi anunciado muito antes de vir, ele chegou, ele já existe e daqui a pouquinho ele passará. Daqui a pouquinho passou o tempo do reino dos céus. E a Bíblia fala que muita gente vai querer entrar e não vai ser possível mais. Queridos, eu quero encerrar fazendo um apelo a todos nós aqui nesta noite, para nós aceitarmos essa proposta de Deus enviada nesse texto, de que Deus quer uma reconciliação com o seu povo. Uma reconciliação. Não é uma reconciliação de outra sorte, é uma reconciliação de relacionamento. Ele está dizendo, eu tenho ciúmes de você. Quando eu vejo você todo empolgadinho, com outras divindades, quando eu vejo você todo empolgado, todo feliz, adorando, sonhando numa outra direção, ele está dizendo, eu te amei, eu te salvei, eu te remi, eu vou te ressuscitar, eu fiz tudo, e agora eu vejo você olhando na outra direção, como ele usou o profeta Ezequiel para dizer, olha o que eles estão fazendo na minha presença. Se nós não fôssemos amados, nós não produziríamos um sentimento doloroso no coração de Deus. Porque uma pessoa que está rompida com Deus, que não tem relacionamento de amor, que não está em Jesus, esta pessoa, ela não tem um relacionamento de amor, portanto, não tem ciúme. Ciúme é um sentimento produzido pela pessoa amada. Somos pessoas capazes. Somos pessoas inteligentes, somos pessoas que sabemos o que é um relacionamento. É só trazer isso para o seu relacionamento físico. Marido e mulher, namorado, namorada, noivo, noiva. Só trazer para o relacionamento pessoal. E dizer assim, olha, fizeram comigo o que eu fiz com Deus. E aí? Como que esse relacionamento ficaria no reino pessoal? Então o apelo da palavra é assim, olha, Deus não é uma pedra, Deus não é uma ficção. Quando você está na presença dele, ele está olhando para você, e quando você não tem interesse que ele olhe para você, ele não está olhando para você. Não, queridos, Deus é uma pessoa eterna, poderosa, existente em si mesmo, que nós não temos capacidade para explicá-lo, ele nem pode ser explicado. Se ele pudesse ser explicado, ele não seria Deus, ele seria criatura.
Mas uma vez que Deus está comprometido com alguém, Ele é o tempo todo. Ele é o tempo todo. Ele é Deus 24 horas por dia. E Ele não aceita ser o segundo na vida de ninguém, porque Ele não pode ser o segundo, Ele é o Senhor de todas as coisas. E Ele está dizendo, quando eu vejo pessoas que na minha presença se inclinam após outros deuses, desobedecem à palavra de Deus, em vez de resistir ao diabo, eles acabam resistindo a Deus. Queridos, não precisa ser muito religioso nem muito entendido. O que cresce no mundo hoje é uma resistência a Deus. Uma resistência ao evangelho, uma resistência à fidelidade, uma resistência ao culto. E essas pessoas que estão resistindo a Deus, é Deus quem as banca, é Deus quem as garante, é Deus quem as sustenta. Elas precisam de Deus para viver e sorrir amanhã. Isso vai complicar. É questão de tempo. Isso já se comprometeu a nível de céu, a nível de mundo, a nível de instituições, a nível de família. E agora resta a última resistência, a minha e a sua vida, o coração do indivíduo. Se aí no coração a pessoa crescer resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo, o diabo fará nessa vida os seus infernos. Questão de tempo. Mas se nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus e vivermos o reino dos céus, se tem um lugar que o diabo não consegue fazer nada, é no reino dos céus. Amém? E isso não tem que esperar você morrer para ir para o reino dos céus, para ficar livre do inferno. Não, céus é onde Deus habita no seu coração. Esse relacionamento só não pode morrer. Você não pode tratar Deus como se ele fosse uma pedra, um pau, insensível àquilo que você faz. Ele conhece seus amores. Ele conhece suas tendências. Conhece seus flertes. Sua obediência ou sua desobediência. Então não vai aqui nenhuma ameaça de Deus. Pelo contrário, é um chamamento para uma reconciliação. Ele está dizendo, olha, vamos rever o nosso relacionamento. Vocês não querem se sujeitar a Deus, porque Deus ou você sujeita ou você rejeita. Você não pode enganá-lo. Não tem outra coisa para fazer com Deus. Deus, Ele sabe tudo. Ele sabe o que eu vou aprender, Ele sabe o que eu vou pensar, o que eu vou falar. Ou eu me sujeito a Ele, ou eu rejeito. Não tem como um jeitinho, dar um nó, fazer um plano, mudar. É impossível. Chegar, vamos cultivar. Chorar. Um relacionamento a ponto de você se colocar no lugar de Deus e chorar a dor provocada. Você que já chorou por dores sentimentais, sabe exatamente o que eu estou dizendo. Quando você foi atingido nos seus sentimentos a ponto de doer, seja um relacionamento homem-mulher, ou pai-filho, irmão, um relacionamento que não está no físico, que ele está na alma, você vai entender o que Deus está dizendo. Ele falou assim, olha, chore essa volta. E vamos estreitar este relacionamento. Resista ao diabo, porque se da sua parte houver resistência, da parte de Deus, você pode contar com assistência. Se tem um lugar que o diabo não vai fazer os seus infernos, é no reino dos céus. E o reino dos céus é onde Deus habita. E Deus habita no coração de cada um, e Deus nos chama para nós renovarmos este relacionamento com Ele. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Pense na sua vida agora. Cada um pensando na sua própria vida. E antes de orar, eu quero fazer uma pergunta para você. Tem como melhorar o seu relacionamento com Deus? Você acha que pode fazer isso? Tome essa decisão. Vamos decidir assim hoje. Em nome de Jesus.
Se você estiver convencido disso, diga para Deus, fala: Deus, eu quero, a partir de hoje, me sujeitar mais, me achegar mais, me comprometer mais. Eu não quero, Deus, produzir esse sentimento de dor no seu coração. Não quero te entristecer. Não quero sair do reino dos céus. Não quero viver um relacionamento por interesses. Você vai viver um cristianismo maravilhoso. Você vai ver que muitas vezes o inferno vai estar à sua volta. Ele é crescente na terra. Mas ele nunca entrará dentro de você. Ele nunca atingirá o interior da sua vida. Porque aí é onde você vive com Deus. Onde Deus habita. Onde nós temos um relacionamento de amor, de compromisso. Não de rejeição, mas de aceitação, de doação. Que Deus te ajude, que você tome essa decisão hoje. Que Deus te ajude, que você tome essa decisão de dar uma especial atenção no seu relacionamento com Deus. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, Senhor. Acabamos de ouvir a tua palavra e nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida. Queremos, Deus, como teu povo que te adora neste lugar, te pedir perdão, ó Deus, das vezes que tratamos com descaso o nosso relacionamento, das vezes que nos esquecemos, ó Deus, que o Senhor é Deus o tempo todo, em todos os lugares. Das vezes, ó Deus, que nos esquecemos que somos essa pessoa amada, que o Senhor nos amou em Cristo Jesus para sempre. Das vezes, ó Deus, que flertamos com o mundo, com a rebeldia, com a desobediência. Deus, em nome de Jesus, nos perdoa. Como teu povo, Senhor, nós te pedimos, perdoa-nos, ó Deus. Queremos te pedir, ó Deus, traga um novo tempo neste relacionamento na nossa vida. Chama-nos, ó Deus, à obediência, à entrega, a uma vida de fidelidade, de comprometimentos. Deus, ensina-nos, ó Deus, a vivermos este reino dos céus dentro de nós. Guarda-nos, ó Deus, dos enganos da religiosidade. Permita, ó Deus, cada um dos teus filhos aqui nesta noite ter esta experiência pessoal maravilhosa de se relacionar com um Deus presente, uma pessoa, um amigo, um pai, um salvador, cheio de amor. É no nome de Jesus, ó Deus, que eu te peço pela vida de todos. Permita, ó Deus, que todo engano das trevas, toda dureza do mundo, toda frieza da carne sejam destronados, vencidos pelo poder da tua presença, e que o teu povo, ó Deus, aceite o seu chamamento para uma vida de reconciliação, uma vida de amor, uma vida de fidelidade na tua presença. No nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça,
Creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a Palavra de Deus.